Pautar alternativas é a única alternativa. Existe sempre a opção de cruzar os braços. Até mesmo quem observa os problemas e se preocupa com o presente e o futuro da sociedade humana segue com a opção de cruzar os braços. Incomoda um pouco mais se você sabe quão grave é o estado das coisas, mas ainda assim é possível deixar de lado para focar em seus desafios pessoais um dia de cada vez. Quanto mais bem posicionado se está nas estruturas desiguais, mais fácil é se preocupar antes de dormir, mas fazer tudo exatamente igual durante o dia seguinte. De fato, até quem está mal posicionado pode se enganar pelo fatalismo, pela despolitização e pelas promessas de falsas soluções que garantem mobilidade social apenas para uma pequena fração de pessoas. Uma lição central da politização deve ser justamente a conclusão de que caminhamos como sociedade rumo ao abismo. Uma reflexão dessas é suficiente para deixar qualquer pessoa pessimista, mas pessimismo não é conformismo, ou pelo menos não precisa ser. Eu sou pessimista. Alguém pode me corrigir e dizer que, diante de tudo que escrevi aqui, não sou pessimista, apenas realista. Mas eu sou pessimista sim. Passo a maior parte do tempo de pesquisa, de análise e de construção militante pensando no pior. Por quê? Porque pensar no pior me motiva a agir para evitar esse destino. O fatalista acha que estamos fadados a tal destino e que não existe escapatória. O pessimista, engajado, encontra em seu pessimismo razões para agir. Era disso que Antônio Gramsci falava sobre pessimismo da razão e otimismo da vontade. O pessimista engajado sabe que a correlação de forças é desfavorável, mas não se entrega a essa conclusão. Ao contrário, avalia que a única chance é o enfrentamento. De fato, não há alternativa se desistirmos logo de partida. Se percorremos a maratona, podemos construir com suor e disciplina alguma possibilidade de vitória. Tentar mudar o mundo é imperativo se quisermos um mundo diferente. Ele não vai mudar sozinho ou só na base do desejo. Por isso é bom situar que otimismo da vontade não é otimismo de quem tem vontade e só. É sobre a unidade dialética entre querer fazer e fazer, que carrega a convicção de que é preciso escapar desse sistema, além de ser necessário construir o sistema seguinte. A solidariedade é uma postura oposta ao conformismo e ao fatalismo. Conformismo e ao fatalismo. É possível sentir empatia pelo outro que sofre, mas não necessariamente agir para mudar essa situação. É possível também ter empatia, agir com caridade, mas evitar engajamentos antissistêmicos que resolveriam um problema pela raiz. Solidariedade é mais que isso. No sentido revolucionário, é praxis e nos leva à necessária compreensão de que precisamos de ação organizada e coletiva para combater as raízes conjuntas desses problemas. Também exige que olhemos para o futuro e para as gerações que estão por vir e consideremos a solidariedade para com elas também. Uma solidariedade intergeracional. Se não estarei mais por aqui para ajudar pessoalmente, cabe a mim me juntar a outros e lutar por um futuro com menos desafios. É por isso também que no marxismo rejeitamos uma visão de representatividade meramente simbólica ou individual. É evidente que representatividade simbólica tem importantes impactos, por dar exemplo, por inspirar, por se permitir ver na representação no outro. No entanto, há limites. Primeiro, mais mulheres burguesas não é algo a desejar quando o objetivo é destruir a burguesia. Nesse caso, a representatividade simbólica tem destaque, mas seu significado é normalizador e contraditório quando se considera que mais mulheres estão no topo exercendo poder sobre outras ainda exploradas na base. Segundo, mesmo que seja questão de, por exemplo,
conquistar mais espaços importantes, como mais pessoas negras doutoras, mais travestis na televisão, mais cadeirantes eleitos, é necessário garantir que a representatividade simbólica tenha conteúdo voltado a emancipar as demais pessoas de cada grupo oprimido. Essa representatividade concreta, com conteúdo, fará ainda mais diferença, porque exige coerência coletiva, afastando perspectivas individualistas sobre alcançar o topo e porque deve ser solidária com todos os que querem ser ouvidos e querem lutar. A partir dessa linha, é possível compreender a razão de mais e mais marxistas rejeitarem perspectivas de hierarquia entre as opressões. O papo de classe vem primeiro, raça vem depois e similares, que ainda habita certos círculos comunistas, ignora que, só porque determinada opressão atinge diretamente outras relações sociais, da mesma forma equivocam-se papos como mulher primeiro, depois o capitalismo. Esses partem de visões equivocadas sobre a raiz do problema. A opressão de gênero antecede o capitalismo, mas sua expressão hoje condiz e colabora com o sistema. O materialismo histórico morre quando limitado a perspectivas economicistas. Falar de classe é falar de estrutura. E falar de estrutura nos remete às relações com outras opressões e vice-versa. Erra o marxista que nega a importância da luta anti-opressão ao almejar uma sociedade realmente livre e erra por reduzir a materialidade a relações econômicas específicas. Isso resulta na própria negação da análise de totalidade. Erra também a pessoa não marxista, que olha para a pirâmide de opressões que determina, por exemplo, a maior vulnerabilidade de mulheres negras que de mulheres brancas ao feminicídio, e pensa em não implodir a pirâmide, e sim em inflar seu topo. Por fim, erra qualquer um que elabora sobre opressões como se fosse uma competição para ver quem sofre mais e confunde a necessária ampliação das vozes mais subalternas com uma suposta autoridade absoluta ao falar, concedida pelo próprio sofrimento que torna a pessoa inquestionável e incriticável. Pelo contrário, devemos reconhecer que quem sofre tem muito a ensinar, e com uma postura solidária, ensinará aprendendo e aprenderá ensinando. A solidariedade pode ser a liga de politização a reconciliar consciências contraditórias. Preciso reiterar que não será fácil. É por isso que gosto de tratar o engajamento na transformação do mundo como uma jornada. A caminhada é longa. Há momentos mais acelerados e outros mais lentos. Tem tarefas que a gente vai ter que cumprir sozinha e outras em comunidade. Mas mesmo as tarefas individuais precisam ser vistas como parte de um revezamento. A noção de poder para mudar as coisas na sociedade ainda é muito atrelada a dinheiro e visibilidade. E isso não se dá por acaso. Bilionários conseguem alterar aspectos enormes da sociedade com atitudes simples. É possível quebrar países inteiros simplesmente com a manipulação financeira da moeda. O boicote de um bilionário e suas corporações a um país pesa muito mais que o boicote individual de uma pessoa comum. O capital realmente atravessa todas as relações em algum nível, e isso demonstra como a desigualdade econômica é uma desigualdade de poder. Todo este livro é sobre poder. De um lado, quem tem o poder, como adquire o poder, o que faz com esse poder. Do outro lado, como tomar o poder, a criação de um poder popular, o que fazer com esse poder. Há também uma disputa por visibilidade. Cada vez mais, a visibilidade de alguém ou de um projeto se traduz em influência, politização ou despolitização, em acumular riquezas, ou ao menos seguidores. Isso contribui para a piora da tendência do personalismo, que ocorre quando se confunde a necessidade de lideranças com a necessidade de salvadores da pátria. Profetas incriticáveis e super-humanos que aparentam ter poderes que outros mortais não têm.
Pois bem, se nosso objetivo é alcançar o poder popular, devemos fugir das tendências personalistas. Um dos caminhos para evitar essa transformação de lideranças e referências políticas em heróis, já que é bastante despolitizador, é justamente a possibilidade de questionar os projetos defendidos por essas pessoas. Seria absurdo supor que lideranças políticas não tenham projeto pessoal em suas atividades. A total ausência de projetos pessoais apenas contribui para visões de fantoches, por completo subordinados a fontes externas, ou alguma espécie de santos, tão superiores em quesitos morais que agem apenas em função de terceiros. O que muda no enfrentamento ao personalismo é a proposta de que lideranças e referências dispostas a transformar o mundo de maneira radical precisam relacionar seus projetos pessoais aos projetos coletivos. Sem essa responsabilização, o acúmulo de visibilidade pode levar ao pessoal ditar o coletivo. Isso ocorre, por exemplo, quando uma organização se torna dependente da figura de um líder específico, mais dependente da figura que de seu trabalho cotidiano, a ponto de não operar normalmente sem ela, ou pior, entrega o rumo do projeto coletivo a apenas uma pessoa. E talvez seu círculo mais próximo, quando essa lógica é internalizada, além do personalismo, passa a ser necessário combater a burocratização, em que cargos internos acumulariam mais influência e poder decisório que instâncias de deliberação ampla. Ambas as tendências ameaçam um projeto de democracia radical. É por isso que não se pode esperar que esses problemas surjam para combatê-los, já que seu surgimento está atrelado a problemas nas condições materiais que criam um espaço propício para esses vícios. Resistência e revolução são coisas diferentes, mas devem estar interligadas em um processo dialético. Sem resistência, não há condições para revolucionar. Sem uma construção revolucionária no horizonte, a resistência se torna frágil, passageira e cooptável. É possível resistir individualmente a uma experiência individual de opressão, mas para contornar completamente essa vulnerabilidade, a resistência precisa se conectar com o todo. Afinal, resistência que é aleatória e isolada é claramente menos eficaz que aquela que é mobilizada através de práticas politizadas sistêmicas de ensino e aprendizado. É como a compreensão de que assistência é importante para quem passa fome e outras necessidades. Não podemos nos dar por satisfeitos com apenas assistência. É preciso alterar a realidade para que menos pessoas se encontrem na situação de necessidade em primeiro lugar. A assistência dá fôlego para resistir à pobreza e a revolução torna a assistência eventualmente obsoleta com a abolição da própria pobreza. Apenas para quem adere à ideologia do capitalismo, essas ações parecem excludentes, quando, numa perspectiva revolucionária, a solidariedade imediata se casa com a construção de longo prazo em um compromisso histórico pela transformação. Como diz Angela Davis, revolução é uma coisa séria, a coisa mais séria na vida de uma pessoa revolucionária. Quando alguém se compromete com a luta, deve ser para sempre. Com a popularização de certos debates, alguns mais politizados e outros bem despolitizados, o significado de ser revolucionário talvez se perca. Há inclusive pessoas que sentem medo desse termo, pois consideram a sociedade atual menos violenta que um processo revolucionário, ou porque confundem a defesa e organização da classe trabalhadora com a repressão sanguínea do Estado burguês. Espero que o debate dessas páginas ajude a desmistificar o que é ser revolucionário. Mas há também outro caso, que tem a ver com o distanciamento da ideia de revolucionário e de militante de seu significado de engajamento em ação política organizada. Qualquer um que problematiza algum debate hoje pode ser visto como militante na internet, mas uma amostra de consciência política não necessariamente indica militância. Militância não se faz sozinha e exige muita disciplina. Eu, particularmente, associo militância a várias coisas, inclusive pegar e cumprir tarefas
necessárias e organizar os tipos de tarefas com outros camaradas, presencial ou mesmo virtualmente. É também por isso que devemos rejeitar a compreensão de revolucionário que ignora a parte de pensar e agir, ou seja, uma visão de revolucionário que nega o pré-requisito da praxis. Não basta falar como revolucionário, é preciso dar sentido ao que se fala. E é esse sentido coletivo, vivo e sujeito a ser debatido e responsabilizado. Não adianta ler toda a teoria do mundo e guardá-la para si, para poucos amigos ou entre paredes da universidade. Também não adianta marcar presença em todas as manifestações, mas não se organizar para outras ações e debates sobre o que fazer. Ser revolucionário é questão de praxis, não de simples identidade a assumir como autoafirmação ou para ser aceito em certos círculos. Isso vale para qualquer um que se afirme marxista, não importa qual seja a vertente de interpretação.